Olá pessoal, está no ar mais um DNA Empreendedor. Hoje com um diferencial que a gente vai falar do DNA do empreendedor de impacto social. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje Eliandro Murra, que é empreendedor de impacto social e lançou esse livro Escalando para o Sucesso, que relata um pouco da sua trajetória nessa área. Tudo bem, Eliandro? Tudo Obrigada bem. pela sua presença, Não, seja bem-vindo. Eliandro, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse conceito e na perspectiva do seu livro, a gente queria entender a trajetória, né? A sua história. Então, conta pra gente um pouco da... Então, eu sou empreendedor desde 24 anos aqui na cidade, com uma empresa de informática, mas em 2011 eu fui impactado com um vídeo de uma menina chamada Jaqueline Saburido, que teve mais de 60% do seu corpo queimado no acidente de trânsito. Baseado na história dela, eu comecei a fazer uma pesquisa na cidade para entender esse fenômeno, que não é uma doença, mas é uma epidemia, que deixa mais de 40 mil pessoas mortas e cerca de 600 mil pessoas paraplégicas ou tetraplégicas. E aí eu fui pesquisar se aqui na nossa cidade também acontecia isso, e também acontece, né? Hoje nós temos em média aí entre 2 e 3 acidentes de trânsito todos os dias. E tudo isso poderia ser evitado com engenharia de tráfego, principalmente com educação, fiscalização. Então todas essas coisas me incomodaram muito. E eu entendi com a história da Jaqueline uma coisa muito importante. A Jaqueline utilizou a própria vida, a própria história dela e a situação que ela se colocou naquele momento, que foi não um acidente, mas um incidente, porque acidente, quando a gente diz acidente, é o que aconteceu aqui em 2011. É uma coisa natural que você não consegue prever. O incidente ele pode ser evitado e o acidente de trânsito pode ser evitado. Mas ela utilizou a própria história dela para comover, sensibilizar outras pessoas que bebida e direção não combina. E eu, naquele momento, eu também me sensibilizei muito com a história dela e entendi que eu não preciso perder ninguém na minha vida, na minha família ou próximo de mim para tomar uma atitude de fazer alguma coisa. Foi aí que comecei um projeto no início de 2011, mais precisamente 11 de maio de 2011, nós lançamos oficialmente o projeto Salva Vidas no Trânsito. Com o apoio do Corpo de Bombeiros, nós começamos a fazer palestras educativas em escolas e instituições de ensino falando sobre esse grande problema que é o trânsito na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Foi aí que realmente eu entendi que a gente tem que realmente tirar a bunda da cadeira e fazer as coisas antes de acontecer. A gente precisa tomar uma atitude, tomar uma decisão. Não é só para a sua vida, mas para a vida de todo mundo que está ao teu redor. Porque quando você melhora a sua vida, você também melhora a vida das pessoas que estão ao teu redor, da população, do coletivo. Não dá mais para pensar só no próprio umbigo. A gente tem que pensar, na verdade, no coletivo. Quando é bom para mim, tem que ser bom para as pessoas. E aí as coisas começam a acontecer. E fala um pouquinho mais para a gente sobre o projeto, então. Então, o projeto Salva Vidas no Trânsito, ele foi até mais ou menos 2012, 2013. Até que um dia eu cheguei em casa falando para minha esposa como é difícil mudar o comportamento dos adultos. E naquele momento meu filho estava assistindo a televisão e ouviu eu conversando com a minha esposa. E aí ele levantou, veio até mim e falou assim: pai, já que é tão difícil mudar o comportamento dos adultos, por que você não faz então alguma coisa para as crianças? Quantos anos seu filho tinha? Na época ele tinha 7 anos. E aí eu sempre digo que ele mudou a minha vida em 2 momentos. A primeira, quando eu me tornei pai, né? E aí a gente entende por que a mãe chamava atenção, por que o pai chamava atenção, e naquele momento a gente não gosta, mas a gente sabe que tudo aquilo é por amor, para o nosso bem. E a segunda coisa foi quando ele pediu para que eu pudesse fazer, ou que eu criasse alguma coisa que eu pudesse ajudar as crianças. E a partir daquele momento eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado, entender o que ele estava falando, se fazia sentido, se não fazia sentido. E aí eu botei ele do meu lado, peguei uma caneta e um papel e comecei a escrever tudo o que ele estava me falando. Muitas coisas faziam muito sentido e é claro que outras coisas não, porque eu era um garoto de 7 anos, né? Então a imaginação, né, é muito grande. Mas eu fui fazer pesquisa quando ele me falou: pai, que tal você criar um jogo onde as crianças pudessem brincar e aprender ao mesmo tempo? E eu fui pesquisar sobre jogos no Brasil. Nós temos um mercado que é o 4º maior mercado do mundo inteiro em consumo de jogos. Porém, jogos violentos. 90% dos jogos consumidos no Brasil são jogos de violência que interferem diretamente no comportamento dos nossos filhos. Muitas vezes, Ana, a gente não entende por que os nossos filhos estão agressivos, por que os nossos filhos não querem estudar, por que os nossos filhos
começam a trocar brincadeira de futebol, aquela brincadeira que a gente brincava de gude, de pipa, entre outras coisas que a gente fazia, pro videogame. Isso, por um lado, é muito complicado porque muitos pais ou muitos tios ou vós acabam dando presentes para as crianças que são jogos e que não são apropriados para a idade deles. Se não é apropriado para a idade, isso pode estar causando um conflito muito grande para eles, porque eles vão tentar passar de fase e não vão conseguir. E aí isso vai trazer um transtorno para eles muito grande, uma ansiedade muito grande. Isso faz com que ele fique nervoso, fique irado naquele momento ali. E muitas vezes tudo isso que está acontecendo ali acaba sendo descontado no pai, na mãe, né? E ele acaba tendo aquela vontade de continuar jogando para passar de fase, para poder continuar o jogo, mas ele não consegue porque aquilo não é adequado para ele. Você quer ver um exemplo que eu vou te dar aqui, aí quem está em casa vai poder comparar o que eu vou falar agora? Quando a gente compra um presente, a gente vai dar para uma criança, ou como pais, ou como tio, ou como, enfim, vô ou vó, na maioria das vezes a gente olha a classificação daquele brinquedo, se ele é adequado para a idade. Mas será que quando a gente está baixando um jogo para as nossas crianças em casa, no nosso celular, ou a gente está dando um presente que é um jogo para o videogame dele, a gente está olhando se a classificação é adequada para a idade dele? Totalmente não. Na maioria das vezes não. E aí a gente pode estar causando um problema dentro da própria casa. E o Clubinho Salva-Vidas ele veio para exatamente ir na contramão disso. O que a gente faz? A gente desenvolve jogos educativos para crianças a partir de 5, 6 anos de idade, onde as crianças não só vão se divertir, mas vão aprender conceitos de cidadania, meio ambiente, cuidados com a própria vida, né? Então, tudo que a gente produz hoje, a gente produz pensando em gerar valor para os nossos filhos. Mas a gente teve um grande problema nesse início. Quando a gente lançou o Clubinho Salva-Vidas com um portal de jogos, a gente foi para as escolas tentar fazer com que os nossos jogos não fossem simplesmente jogos, mas ferramenta de educação nas salas de aula, onde as professoras elas pudessem utilizar os nossos jogos como matéria ludopedagógica. Então a gente entrega não só o jogo, mas a gente entrega um plano de aula, a gente entrega todo o material para que o aluno e o professor possam trabalhar antes do jogo, durante o jogo e depois do jogo na própria casa, por exemplo, reciclando lixo, entre outras coisas. Mas a gente percebeu que crianças de 6, 7 anos de idade já estavam jogando jogos muito violentos, como GTA, por exemplo, que é o contrário, né, que a criança ela tem que atropelar as pessoas e fazer entre outras coisas. Eu não estou falando mal do jogo, né, porque o jogo ele tem uma classificação para 18 anos. Então, uma pessoa com 18 anos já tem discernimento do que é certo e que é errado. Mas quando você está falando com uma criança de 6, 7 anos, ela ainda não tem. E aquilo para ela se torna natural. Que infelizmente estão tendo muito acesso. Estão tendo muito acesso antes da hora. E aí eu brinco que a gente entendeu que a gente precisava ainda chegar mais cedo na casa dessas famílias e dessas crianças. E aí eu brinco que a gente virou a galinha pintadinha da educação. Nós criamos desenhos musicais, né, e vídeos musicais, onde nós chegamos mais cedo na casa dessas famílias, com crianças a partir de 2, 3 anos de idade, que estão cantando e brincando, se divertindo vendo os nossos desenhos musicais. E com isso, aprendendo através da musicalidade. Inclusive é importante destacar quem é o compositor do Clubinho Salva-Vidas, né? Muito significativo, né? Sim. Então, as primeiras 15 animações foram feitas pela própria equipe, né? Eu mesmo não sabendo música, tenho algumas músicas. A gente tem a Márcia, que é médica, que faz parte do projeto também, que tem algumas músicas. A Tininha Araújo, que é diretora de TV, que tem algumas músicas. A gente fez com o que a gente tinha, essa é a verdade. Mas é claro que o projeto cresceu, né, e a gente precisava de pessoas com um nome muito forte e que pudessem alavancar muito mais. É claro que a gente vai falar isso daqui a pouco, mas as pessoas certas no teu negócio podem fazer toda a diferença para que ele mude, né? E aí a gente foi atrás das melhores pessoas possíveis para que o Clubinho se tornasse um grande projeto. E hoje nós temos uma parceria com o Michael Sullivan, que é o maior compositor da América Latina, que fez músicas aí para Xuxa, Trem da Alegria, Patati Patatá, entre os outros artistas como Alcione e grandes outros. Quer dizer, o cara é um fenômeno, ele tem mais de 1.700 canções, né, produzidas por ele está no livro dos Guinness e é o maior compositor da América Latina. Pelo menos uma música dele por ano faz sucesso no mundo inteiro.
E hoje nós temos 10 músicas exclusivas dele para o nosso próximo álbum. E vale destacar que o Eliandro, ele é um filho de Teresópolis, né? Foi empresário em Teresópolis antes mesmo de se tornar um empreendedor de impacto social, né? E empreendeu para buscar esse apoio. Nós vamos passar algumas imagens agora apresentando o Clubinho Salva-Vidas. A gente acredita que muitas pessoas conheçam, mas a gente quer passar as imagens para quem não conhece e para inspirar mais um pouquinho aqueles que ainda não conhecem. Clubinho Salva-Vidas traz um novo conceito em entretenimento educativo. Pioneira no desenvolvimento de ferramentas educativas de impacto socioambiental, seu principal objetivo é ajudar crianças e adultos a se tornarem cidadãos mais conscientes e seguros. Com sua atuação, a Clubinho Salva-Vidas colabora com a campanha mundial promovida pela ONU em 2011 para reduzir em 10 anos até 50% dos acidentes de trânsito. Para atingir seu propósito, a Clubinho oferta seus conteúdos por meio de aplicativos, revistas, DVDs, portais de jogos educativos, palestras motivacionais, teatro e contação de histórias. É um dos projetos infantis mais premiados do Brasil. Ganhou destaque por seu caráter de organização de impacto social, recebendo diversas premiações e reconhecimento como um dos 10 projetos mais inovadores do país. É realmente muito significativo, né, a gente assistir o resultado desse trabalho. Eliandro, nós vamos fazer só uma paradinha, tá? Já já a gente volta.